exemplo, o senhor já teve vontade de fazer alguma coisa errada e não fez? Já. Por que o senhor não fez? Eu fiz porque a minha Não, por que o senhor não fez? Por que eu não fiz? Eu não fiz porque era errado. Domínio Mas o senhor não teve vontade de fazer? Eu tive. Então, domínio próprio. Então, o senhor pratica. O senhor pratica. Mas quem já falou de amor aqui na igreja? Quem já falou de amor na igreja? Agora, quem já falou e ficou com vontade de matar alguém? Mas eu matei? Então, eu falei para Deus, Deus trabalha esse mundo. Então, o ser humano não me descredencia a pecar. O senhor é humano. Só que o senhor tem que perceber aonde e quais áreas que o senhor precisa de ser mais trabalhado e desenvolver isso. Isso não impede o senhor de falar o púlpito. Mas o que tem acontecido é que tem pessoas que têm a cara de pau de não estar vivenciando aquilo, de não ter nada daquilo como referência e ir pregar na igreja. Dar a aparência de que ele vive. Isso é hipocrisia, né? E o grande problema de Jesus era com a hipocrisia. Então não teatraliza. Não teatraliza. Como você define hipocrisia? O que é A ideia da hipocrisia é tentar parecer ser o que não se é. Na verdade, a hipocrisia, a ideia é de teatralizar. Você representar um papel. Então, vou exemplificar aqui. Né? Mulher, por que você não lavou aquela louça? Você é muito preguiçosa, hein? Essa mulher fala para você, ó, lá em casa eu dou um cacete nela todo dia. Então, dá a impressão que lá em casa eu sou o bonzão, manda-chuva, e que ela é capacho. Assim, qualquer um que convive comigo vai saber que eu encaro homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Eu não tenho esse negócio de que a mulher é inferior. Eu não consigo conceber isso. Mas aí eu estou numa turma aqui que eu preciso parecer que eu sou machado. Então estou teatralizando. Aí ela fala assim, lá em casa você vai ver o seu. Então tem muita gente que vai ao púlpito e teatraliza. É aquele versículo assim, irais, mas não pecais. Então, não se pôr só para você. Mas são coisas que o senhor entendeu? Entendi. Então o senhor não tem problema, o senhor é humano. E vai ter momentos na vida do senhor que o senhor não pode ter paciência. E nem nós. Isso não é um problema. Agora, Tolerância? Tolerância? Sim. Agora, mas a inatividade, o não fazer determinadas coisas que precisam ser feitas. Então essas coisas o senhor vai ter. Isso não impede o senhor de... Agora, se o senhor, porventura, for de fato uma pessoa colérica, ranzinza, o senhor faz raiva na família do senhor por causa de horário, o senhor briga com um, desfaz com o outro, porque o camarada colocou um pouquinho do carro na porta da sua casa, de fato o senhor é impaciente. E aí não vai me pregar dominador que o senhor tem paciência e que a paciência é um fruto, que aí o senhor merece Eu sou um pouco desse. Então precisa de trabalhar. Precisa trabalhar até. E muito. Precisa trabalhar muito. E quanto mais pede, mais Deus coloca teste pra gente. Deus vai colocar um camarada na saída da porta do Senhor. Aí tu exercita a paciência. Eu vejo assim no supermercado, nas filas, quando chega a minha vez, parece que empaca. Eu falo, bom, Deus Não, isso é com todo mundo. Deus está trabalhando a paciência. Todo mundo. Chega na hora, na sua hora, o camarada lembra que falta alguma coisa no carrinho. Espera um pouquinho. Não volta mais. Mas não tem problema. É que é muito fácil, nós oramos e dizemos assim, convém que o senhor cresça e eu diminua. Então esse é o fator para você crescer espiritualmente. Convém que o espírito cresça e eu diminua. É a maneira de você fazer com que esse fruto do espírito prevaleça. Trabalhe sempre isso. E quando Deus colocar no teu coração que você deve fazê-lo, exercite isso. Para que você não seja visto como hipócrita perante Deus. Porque quem vai te ver no púlpito como de fato você é, não é o povo, é Deus. E às vezes o povo. Pode falar minha irmã aqui primeiro e depois a Maria. Depois a gente caminha, que eu preciso de andar. Não, então, eu ia falar sobre o que ele falou sobre a questão, ele falou de paciência e tudo. Eu, de uns tempos pra cá, desde que a gente começou a comissão, eu comecei a conviver um pouco mais com ele, né? Mas ter um contato maior por ter reunião, essas coisas. E eu vejo assim, ele tem, sim, realmente esse problema. Só que, assim, eu percebi que, assim, ele é uma pessoa, assim, que ele se irrita, mas eu acho que, assim, ao mesmo tempo que ele tem isso, ele tem a facilidade de depois você ver ele num cantinho ali, refletindo sobre o que ele fez, e logo ele vem pedir desculpa.
Entendeu? Então eu vejo isso que às vezes as pessoas têm isso, mas talvez outras não tenham essa facilidade de depois vir. O apóstolo Exatamente. Pedro é um exemplo de quem lutava muito com seu próprio temperamento. Vai lutar sempre, não pode deixar de lutar. E se você alimentar o Espírito, você jamais vai satisfazer a vontade da carne. Leitura bíblica, oração, consagração, exercício. E uma coisa importante, evite de conviver com pessoas que têm esse mesmo caráter. Porque o que eu vejo é que tem pessoas que convivem com gente que vai induzir a viver sempre e ele não vai crescer. Então, eu sou maledicente, eu convivo com maledicentes, mas eu quero mudar a minha maledicência, falar mal dos outros. Mas eu só estou convivendo com maledicente, eu vou conseguir vencer isso? Eu estava conversando com o nosso irmão Miro, falei assim, Miro, o salmista diz assim, põe guarda a minha boca quando eu estiver na presença do ímpio. Por quê? Porque ele sabe da facilidade que ele tem de, na presença do ímpio, pecar. Então põe guarda, me protege. E a gente que é crente, às vezes a gente não escapa de um convívio com o ímpio, mas a gente tem que selecionar muito quanto tempo, por quê, o que fazer, corrompe os bons costumes. Então, por exemplo, se o senhor conviveu com gente que acha que é normal explodir, o senhor nunca vai mudar. Então vamos imaginar, o senhor convive comigo com o pastor aqui. Ah, o senhor pode tirar esse boné da cabeça. Então arruma essa calça suja. Essa calça o senhor está imunda. É isso aí, vem aqui conviver com a gente. Eu queria ter tanto paciência, mas convivendo com nós dois? Então, pessoal, eu vou ter que conviver com quem? Eu vou ter que conviver, né? Com quem é mais tranquilo. Eu vou procurar o Nilson. Vamos bater um papo aqui com você. Mas por que não vai bater com os dois pastores? Porque aqueles dois pastores são fogo no boné do guarda. Então a gente tem que ter esses discernimentos. Às vezes a gente fica com gente que vai nos levar a não exercitar, não ter referenciais. Eu evito mesmo. Se for marido e mulher. Aí é muito oração. No jogo desigual. Até na questão do vício, né? Eu parei de fumar porque meu mundo não era mais de gente que fumava. Então foi muito mais tranquilo a minha transição. Marília. É interessante. Eu quero falar duas coisas. A primeira coisa, só um exemplo. Tem uma pesquisa da USP feita com crianças hiperativas que são enquadradas como TDAH, né? Tem déficit de atenção com hiperatividade. E para essas crianças acelerar, eles estão colocando essas crianças a manejar em laboratório caracóis, lesmas. Para as crianças começar a brincar com esses animais, são animais de laboratório, não vai trazer nenhum dano às crianças. Mas para elas brincar, pegar, deixar eles andando assim, para elas desacelerarem. Então é interessante. Então, às vezes aquilo que a gente precisa trabalhar em nós, a gente tem que buscar quem vai estimular isso em nós, né? Agora uma questão que eu vejo para nós que queremos servir a Deus pregando a palavra, é que a gente não prega para o outro, a gente prega para a gente. Então, nós somos os primeiros alvos da mensagem que Deus dá pra gente. E às vezes a gente vai compartilhar uma palavra que Deus deu pra gente, e às vezes aquilo que a gente vai compartilhar, Deus tratou com a gente, né? E aí é muito importante a gente ter sempre a humildade de falar, olha irmãos, nós estamos pregando a palavra aqui, e nós também somos alvos dessa palavra. A palavra também vem de encontro para nós. Porque a palavra de Deus, ela quer trabalhar em todos aqueles, né, que estudam e a buscam. O perigo é quando o pregador, ele se coloca num status onde ele acha que ele não prega para ele, que ele está acima dessa condição e que ele prega só para os outros, ele não precisa de receber aquela mensagem. Então, toda pessoa que Deus chama para servir através da pregação da palavra, ele prega também para ele mesmo. Ele é o primeiro alvo da palavra. Que a gente nunca perca isso, né, de vista. Pastor, só... Pode falar e a gente... Aí você completa a fala dela. Eu queria perguntar, assim, na pregação, quão é importante o testemunho? Porque, às vezes, quando eu vou, assim, participo das células, que eu vou mais em células, eu escuto muito testemunho. E, às vezes, isso é bom, mas eu não sei se isso é... Testemunho, você fala testemunho do grupo sobre do pregador, na hora de pregar. Entendo. Então, vamos chegar lá. Vamos chegar lá.
Então vamos pensar o seguinte, agora eu já sei que eu tenho a palavra, é a palavra que eu tenho que pregar, eu sei que eu tenho que me preparar, e eu me preparo observando minha vida. Tranquilo? O Laércio vai falar assim, vou pregar. Como é que está a minha vida, hein? Não, eu estou batalhando, estou orando. Perfeito ele não vai ser. Ninguém vai ser. Ninguém vai ser. Mas eu estou pregando com consciência de que esse é o meu alvo. Eu não penso que eu alcancei a perfeição, mas eu estou me esmurrando para isso. Ninguém vai poder chegar diante do culto e dizer assim, ó, tá vendo Nilson? Nilson está pregando sobre isso, mas o Nilson não está pagando as contas não. Não, ele está pagando as contas direitinho e coisa e tal, e coisa e tal. Então você tem que poder ir ao púlpito e pregar sem a preocupação de que alguém levante a mão e dizer, tá vendo, tudo isso é mentira. Teve um caso assim, lá em São Paulo, do cara ir pregar e a esposa do pastor falou assim, ah, tudo mentira, ele não vive isso não. Aí um diácono nosso lá da igreja falou assim, eu já falei pra minha esposa, nós fizemos um trato, ó, você não faz isso comigo não. Você vai falar, fala em casa, né? Mas a verdade seja dita, é o seguinte, todos nós temos falhas, mas todos nós nos vemos desafiados para poder até num domingo dizer, olha, o grande desafio da minha vida, eu queria compartilhar com vocês, é a paciência. Eu queria trabalhar com vocês um pouco sobre paciência. E o exercício vai ser duplo, levar a vocês uma mensagem que também está batendo ao meu coração. Pronto. Então, se a irmã fala assim, de fato ele está certo, porque ele está precisando desenvolver. E o sermão dele foi muito bom, vai ajudar muito ele, e a mim também. Então não é um bicho de sete cabeças. Mas se não quiser ter paciência e for pregar sobre paciência, não, aí vale-me Deus, né? Agora vamos pensar o seguinte, vou preparar o sermão então. Feito? O que eu preciso para preparar um sermão? Estudar? Um texto. Primeiro texto. Eu quero pregar um sermão, preciso de um texto. Muita gente começa do assunto, o ideal não é começar do assunto, o ideal é começar do texto. Então, por exemplo, você já pregou já? Você que está com sono. Já pregou? Você falou que está com sono. Dou aula mesmo para as crianças, então eu considero como um processo, é uma pregação, com certeza, você está certo. Mas não vou pegar você porque você tem a revista, né? E já está pronta ou não. Você já pregou? Nunca pregou? Então nós vamos colocar você para pregar. Já pregou, pastor não lá. Já pregou o Miro? Já pregou? Já. Quando você foi pregar, o que você fez primeiro? Pegou o texto ou pegou a ideia? Peguei o texto. Tem certeza? Absoluto. E quando eu te proponho a partir de uma ideia? Entendi. E quando eu te proponho a pregar a partir de uma ideia, como é que você faz? Fala, nós vamos pregar sobre avivamento. Eu estou dando um tema, né? Qual é o ideal você trabalhar? O tema a partir do tema ou estudar a Bíblia e encontrar um texto e trabalhar a partir do texto? Qual que é o melhor? Encontrar a partir do texto. Por que é? É simples, gente. Porque quando você vai a partir do texto, você vai expor a Bíblia. Quando você vai a partir do tema, e pode acontecer, você pode induzir o texto a dizer aquilo que você quer. Então, por exemplo, eu quero falar sobre sugere um tema aí. Respeito. Eu quero falar sobre respeito. E aí, que texto eu poderia usar para falar sobre respeito? Aí eu vou atrás do texto. Aí eu pego o texto, quero trabalhar sobre respeito. Eu nem sei se o texto está trabalhando respeito. Eu estou pegando o texto porque eu acho. E aí, de repente, o Paulo que diz para honrar o pai e a mãe porque é justo, eu vou usar aquele texto para honrar todo mundo, tudo, fora do contexto. Quando você vai a partir do texto, você vai ter que estudar o texto. Quando você vai a partir do tema, você corre o risco de pegar vários textos para dar base à sua argumentação. Quando você vai a partir do texto, aí você vai ter que estudar o texto para desenvolver sua prédica, sua pregação. Entender? Então, tem como, por exemplo, alguém pede para você, olha, seria legal se você isse lá e falasse com os adolescentes sobre respeito. Legal. Aí você tem o tema, você já te mandam fazer um tema. Então daí, por exemplo, aí logo me vem a história do filho pródigo na cabeça. Daí eu estudo esse texto. Eu já caio do tema, eu caio pro texto.
Então, mas por exemplo, a parábola do filho pródigo não fala de respeito. Não fala. Você- Mas é aí isso. daria pra... É essa que se torna a dificuldade. Texto, sim. Não, ela pode encaixar, Pode. ela pode fazer o que ela quiser. Tem, O problema é que a parábola não diz isso. Ela Aí, pode, ou pegar, seja- ela pode pegar um meio versículo, uma palavra daquilo lá e tirar do contexto. Isso. Ela aproveita só a palavra. Isso. E o texto não diz isso. Esse é o problema do temático, E, por exemplo, do se a gente, tópico se a do gente temático. conseguisse pegar o temático e através do tema achar Vou te dar uma texto outra ideia. que- Vou te dar uma outra ideia. Porque a gente Te hoje vejo- acha bíblias que tenha referências, É. que, tipo assim, ou não... Não, acha, mas nem sempre é Bíblia. confiável. É Mas verdade. vou te dar um exemplo. Respeito. Te dei o tema. Vai ler a Bíblia. Vai ter textos que tratam sobre respeito com coerência. Então você não vai pegar o tema e vai procurar textos para falar do tema. Você vai pegar o tema e vai procurar na Bíblia situações que tratem de respeito. Consegue entender, sim ou não? Porque pra mim acaba... Não, é porque é diferente. Eu tenho um tema e eu vou pegar textos para falar Soltos. sobre respeito Soltos. Você tá falando solto, mas se eu pegar só um, Então, mas aí você pega. não de acordo com o que eu acho, mas de acordo, porque daí entra também a E aí coisa você do- então está do- trabalhando a do- partir do texto. Você tem o tema e aí você achou. Vou falar Mesmo para que o tema vocês. tenha tipo antes. Vou falar para vocês. Pregue sobre amor. Pregue sobre amor. Dá um texto que se pregue sobre amor. Fala sobre amor. Ah, 1 Coríntios 13. Pronto. Eu te dei um tema. Você pegou um texto que fala sobre amor? Pronto. Não influenciou em Então, no nada. caso, pegar Influenciou. mais de um texto seria... Não é um problema. Você só não pode forçar o texto a dizer. A dizer o que eu quero que o texto É Posso isso. dar uma palavra para Inclusive é Só- perigoso. Pode sim, mas ó, você não pode pegar um texto para favorecer seu tema. Você pode, a partir do tema, procurar na Bíblia situações, contextos que tratem sobre aquele assunto. Pronto. Não é pegar textos para falar sobre um tema. É ter um tema e encontrar na Bíblia esse tema para falar a partir daquele texto. Você não pega o O texto. perigo é o texto virar pretexto. É o mais comum. É o mais É comum. meio que Fala, você Dana. usar pra... É o que pra você é autocontrole. levada a cometer Não é. o erro. Não é. O problema é o seguinte, você vai dizer o que a Bíblia não disse. É Isso. só isso. E esse é um grande perigo do pregador, dizer aquilo que a Bíblia não diz. Antes da Marília É falar... o medo do só- pregador. É, Falar ó, tudo errado. antes da Marília falar, e ela vai falar já, que ela me pediu aqui, é o seguinte, o cara falou assim, olha, eu quero pregar sobre uma palavra de determinação. Eu quero trazer para vocês uma palavra de determinação. Venha que eu quero pregar. Aí o pastor foi lá ouvir o missionário que ia pregar sobre determinação, sobre exigência. E aí o cara pega o sermão do texto do filho pródigo. E ele pega naquele texto, pai, dai-me o que é meu. Dai-me o que é meu. Olha, ele determinou o pai deu. Falei, cara, o que é isso? Não, mas não está ali. Mas o texto, a moral do texto não é essa, a ideia do texto não é essa. Aí o texto virou pretexto. Isso você entende. E você desenvolveu você desenvolveu Outro interessante é algumas coisas tirar, por exemplo, fixa seu salário que eu te pagarei. Quem falou isso foi Labão, enganador. E as pessoas usam isso aí Para outra para coisa. outra coisa. Então, e isso é jogo de interesse. Fala, dona Maria Mendona. Então, essa Desculpa aí, questão gente. de Me texto, né? Todo texto ele tem uma proposição. Então, o autor, ele escreveu e ele teve um propósito. A gente chama isso de proposição. Então, quando eu vou usar textos que eu não sou autoral, que não foi escrito por mim, que outra pessoa escreveu, é desrespeitoso eu não usar com a proposição que aquela pessoa usou. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nós estamos expondo a palavra de Deus, mas quando o autor registrou aquele texto, ele teve um propósito. Aquele texto ele está dentro de um contexto, ele trabalhou de um determinado assunto, num tempo histórico, numa determinada cultura, e aí a gente tem que estudar isso, se chama hermenêutica. Você vai estudar isso para você entender a proposição, a proposta do texto, o objetivo do texto para a gente usar com propriedade. Interpretação, Né? Então é muito perigoso a gente deixar a explicação do texto na experiência do leitor.
Isso tem sido muito comum hoje em dia, né? Mas isso fere muito ao texto, porque o texto ele tem um propósito. E aí o autor fala, mas eu não disse nada disso que ela está falando. E a gente está usando um texto que toda vez que a gente vai citar, a gente tem que pôr entre aspas. Porque nós não somos autorais desse texto. Esse texto é de alguém. E qual foi a proposta desse texto? Maior se torna a responsabilidade, porque esse é um texto, a Bíblia é inspirada. É um texto que a gente considera palavra de Deus. Então maior ainda é a nossa responsabilidade com isso. Desrespeitoso e danoso. Texto, entendo sempre a partir do texto. Me deram um tema, eu vou procurar um texto que trate sobre aquele tema. Bom? Então pode sim, mas é sempre um texto que trate sobre o tema. O texto. Não pegar, juntar alguma coisa ou alguma história, pode ser até um, que você tenta trabalhar a partir do seu tema, que você corre o risco. Entendeu a distinção? Então, Não fica bravo comigo. Não, vai lá. ainda não. Percebi várias vezes, é tipo assim, às vezes o pregador ele pega um texto que ele usa o culto todo, mas aí ele vai citando outros. Não tem problema. Isso Não tem problema. Outros que tem link também, ele fala sobre Ele enriquece a mensagem, ele dá substrato à mensagem, mas ele dá também base. não sai daquele principal, aquele base que ele pegou. Eu nunca me esqueço da orientação que foi dada quando estudando as coisas aí, é que existem vários tipos de sermões. Um é o temático, é quando você pega um tema, né? Você tem um tema proposto e então você vai ver as circunstâncias, você vai ver exemplo bíblico que encaixa dentro disso aí, para você desenvolver o texto. Né? E agora, existe o sermão chamado textual. É aquele que você está lendo a Bíblia, então você encontra o texto, e no texto você recebe uma mensagem e a partir daquilo você monta o sermão. Né? Então, esse é chamado textual. E a observação é essa. Cuidado com os sermões temáticos, porque eles podem induzir a não respeitar o contexto, o propósito do autor. Então, texto, agora, discernir o que o texto diz. Então, já tem um texto. Você já sentiu vontade de pregar em texto? Eu quero pregar nesse texto. Fala um texto aí que você já teve vontade de pregar. Qual? Quando Jesus estava indo para o discípulo, olhou para a figueira, bonito, encheu a boca, vou comer um figo lá. Chegou lá, não tinha nada. Sim. Ficou mordido, chegou e não vai dar mais nada, ela secou. Sim. Por isso. Então, desse tema, Desse texto. primeiro eu peguei o tema, Texto. para transportar para os dias de hoje, você olha, tem pessoas que aparentam que dão fruto, você tem amizade, você quer se espelhar nela e vai, e ela está seca. Uhum. É um tema trazendo para o dia de hoje. Então, Marco, observa o seguinte, você tem um texto, agora dentro do texto, eu tenho um texto. Esse é o texto que o senhor pregou, né? Assim, Eu quero Cristo pregar não nele. gosta do que aparenta ser. Sim. E não é. Beleza, mas vamos devagarzinho, que vocês estão Se ele fizer um sermão em cima disso aí, né, para o outro, você não é sermão, você é carapuça. Carapuça. Mas vamos chegar lá devagarzinho, vamos chegar devagarzinho. Achou o texto? Esse é o texto. Não, vou citar um exemplo. Mas um texto, correto? Todo mundo conhece texto. Bom, já tem o texto, gostei desse texto. Agora o que esse texto diz de fato? Proposição do texto. O propósito do texto. O que esse texto diz de fato? Vai estudar o texto. Aí, O que ele quis ensinar? eu vou ler o texto, eu vou mergulhar no texto. Agora eu vou fazer exegese de texto, eu vou ler, eu pego uma versão, eu pego outra. Ó, texto e entender o texto. Eu vou entender o texto. Eu quero pregar. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. Na medida que vocês forem aprendendo a pregar, cada vez vocês vão ter menos vontade de pregar. Sabe por quê? Porque você começa a estudar, você fala, mas não era isso que eu entendi. Eu queria pregar aquilo que eu entendi, mas você não prega aquilo que você entendeu, você prega o que o texto é. Aí você pega esse texto e você começa a ler. Aí você fala, caramba. Aí eu pego e leio, e releio, e leio, e releio. Lê, releio, lê, releio. Orando. Orando. Lê, releio, orando. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ilumina na leitura da palavra. Lê, releio, orando. Li, reli. Eu já sei o texto. Bom,
Mas eu já sei o texto, será que eu sei o texto? Desculpa aí, hein? Foi mal lá, hein? Então, será que eu já sei o texto de fato? Será que eu não tenho algumas informações, vou para comentários, se eu tiver acesso? Bíblia de Genebra, a Shed. Então, as Bíblias boas que tem uns comentários embaixo que te ajudam. Às vezes você não pegou alguma coisa, então leia. Né? Leia, por quê? Porque daí você vai, olha que interessante, essa informação eu não tinha sobre a figueira. Olha que interessante. Eu estou vendo o texto, mas o que é uma figueira? Só por ler eu já sei que tipo de árvore é essa. E por que o senhor ficou bravo com a figueira porque ela deu um monte de folha e não tinha fruto? Acho que braveza é essa. Pelo menos você vem para deitar embaixo e você vai estar pesquisando. Por quê? Aí você vai, já conhece o texto, você vai se aprofundando. O que é figueira? Que figueira dava ali? Você vai pesquisando, você vai descobrir um monte de coisa. Você vai descobrir, por exemplo, que uma figueira com muitas folhas era certo que tinha figo. Ela estava anunciando que ela estava cheia de ela está folhas. dizendo, ó, tem figo. Tem figo. Estou cheio de folhas. Então Jesus vai buscar figo porque ela está dizendo que tem figos. Está aparentando. Está aparentando. Você não está forçando o texto, é uma verdade. O texto está dizendo isso. Mas como é que você descobriu? Porque você releu, pesquisou, aí você tem o texto e você sabe o que o texto está dizendo. Agora, a partir desse momento que você sabe o que o texto está dizendo, entendeu? Agora eu vou pregar esse texto. Vou transformar ele na minha mensagem, correto? Aí vou transformar ele na minha mensagem. O que eu tenho que pensar para fazer com que esses textos entre na cabeça do outro? Porque o outro não estudou tanto que eu estudei. O outro não gastou tempo pesquisando tanto que eu pesquisei. Ou gastou e eu não sei. Não, eu que fui apaixonado pelo texto, eu que fui atraído pelo texto, eu que me dediquei ao texto. Então o que eu vou pensar? Bom, eu tenho que fazer com que as pessoas entendam o que esse texto diz. Então eu dou o tema. O tema ele tem que trazer em si a ideia do texto. A ideia do texto. A ideia que o texto apresenta. Esse é o tema. Então, como é que eu dou um tema ao sermão? Eu dou um tema a partir daquilo que o texto está trabalhando. Eu poderia usar, no caso do senhor, assim, o perigo da simples aparência. As consequências da simples aparência. O texto porque eu venho numa igreja que ela estou na igreja que ela dá muito valor exagerado. Eu sou um crítico, eu acho que tudo está errado. Da aparência. Então, da aparência visual. Então, mas olha, e não dá fruto, né? Muitas vezes você chega lá não tem um figo. Não tem um figo. Uma aparência tem. Mas aí, presta atenção, a gente só está pensando no texto, está nem pensando na igreja do Senhor, do João, do Joaquim. O texto. Já sei o texto, a partir do texto, eu já sei o que o texto diz, eu vou dar um tema. Um tema. Perigo da aparência. Relação de Jesus com a aparência. Aí deu um tema. Pode Bom, secar Mas não a raiva de Jesus, né? Pode secar de vez, né? Então, aí você pegou e deu um tema. Agora, como é que eu vou apresentar isso para as pessoas que estão ali? Como é que eu faço? Então, a gente tem algumas técnicas que a gente usa para fazer com que essa mensagem chegue às pessoas. Estão entendendo? Então, quais são as técnicas? Então, primeiro, texto, leitura do texto ou apresentação do tema. Você pode chegar no púlpito e dizer, o Hernandes gosta disso, reverendo Hernandes. Nós vamos falar hoje sobre a vida de aparência. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, então ele tem esse hábito. Ele tem esse hábito de anunciar o tema, assunto e pregar, mas você não precisa fazer. Você pode chegar, vamos abrir nossas Bíblias no texto. Você citou o texto, leia e leia bem. Leia uma vez, leia duas vezes. Se for igual a mim, que tem um problema de vista, de vez em quando eu apanho, Jesus, olha aqui, eu não estou enxergando direito. Acho que eu vou pregar sobre o cego de Jericó. Então, eu vou e leia bem. O seu texto, se o seu sermão não prestar, a leitura já ajudou. Ajudou. Entendeu? É verdade, viu? Estudei o texto, leia, releia. Aí você lê, a pessoa já entende pela sua leitura. Acabou de ler o texto, você vai introduzir o seu assunto.
Você vai Como é que você pode introduzir o seu assunto? Estão pegando aí? Texto, introdução. Leitura do texto, introdução. Como é que eu introduzo o assunto? Vamos imaginar que a gente vai pegar o texto dele e vamos falar sobre o perigo da aparência. Nosso tema do texto, o perigo da aparência. Qual texto que o senhor citou aí? Abre aí para nós o texto que fala da figueira. A figueira que não dá fruto. Abre para nós o texto. Enquanto ele abre o texto... Eu não estou conseguindo ler, meu óculos. Toma aqui, amor. Vou pegar o meu. Então, enquanto vai pegando aqui, presta atenção. Vamos pregar sobre isso? Perigo da aparência? Lucas 13:6. Lê para nós. Lucas 13, você achou, amor? É a figueira sem figos, né? Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uva, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já fez 3 anos seguidos que venho... Não é esse não. É aquele que Jesus encontra a figueira, vai pegar e não tem na figueira, ele seca a figueira. Ele manda a figueira secar. Ele está em Jerusalém. Parece-me que isso aí já é no final dos evangelhos. Procura no telefone, que tem a ver Jesus com seca a figueira. Vai pegar Jesus nele. em Jerusalém, já antes da morte dele, um pouco antes. Então, enquanto alguém abre, um só abre, os outros prestam atenção em mim. Amor, faz essa tarefa para mim, um só olha para mim. Então, texto... Eu já achei o texto. Qual é o texto? Mateus 21, Lê para a nós. partir do versículo 18. Vamos prestar atenção. No dia seguinte, quando estavam voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isto, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Então você vai observar que esse texto, ele é bem rico. Ele é bem Não rico. está falando só de aparência. Não está falando, está falando de fé também. Está falando também do exercício da fé. Mas vamos pensar aqui o seguinte. Então, ele falando de um problema de aparência. Certo? Eu vou introduzir isso. Porque eu não vou chegar para a pessoa sem prepará-lo. Porque eu vou pregar. Então, o que eu posso usar como introdução? Eu posso apresentar o